Hello, Biters! Está começando mais um episódio do CCB Indústria, diretamente aqui da sede da Evcon, no Instituto Caldeira. Eu sou a Gabriela e hoje a gente vai bater um papo com o Leonardo sobre um dos grandes desafios da indústria, formar novos especialistas em processos industriais e como a ciência de dados e a inteligência artificial podem ajudar nessa jornada. Léo, antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de te pedir que você se apresentasse para o nosso público. Tudo bom, Gabriela? Prazer estar aqui contigo, prazer estar participando aqui do Café com Bytes. Agradecer o convite da Evcon, que é um grande parceiro nosso aí em algumas jornadas. Meu nome é Leonardo Bittencourt da Silva, eu sou engenheiro metalurgista, formado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho uma pós em Liderança, Inovação e Gestão 4.0. E eu diria que eu sou uma figura em extinção hoje. Espero que não, né? Mas é em caminho de extinção aos poucos aí, se a gente não fizer nada diferente. Hoje a gente fala muito sobre a dificuldade de formar novos especialistas em processos industriais. Na sua visão, o que está na raiz desse problema? O desinteresse, a complexidade técnica ou o ritmo das mudanças? É difícil apontar só um culpado, né, para esse processo que vem acontecendo, né? A gente viu publicações recentes agora. Os cursos de engenharia a nível nacional aí, eles diminuíram mais de 30%, né, de pessoas entrando nos cursos. Alguns cursos aí, como engenharia de petróleo, foi mais de 70% a redução de pessoas inscritas, né? O meu curso, Engenharia Metalúrgica, agora na Universidade Federal, esse último vestibular agora teve uma média de candidatos de 0,6 por vaga. Então, basicamente, você só coloca o nome na prova e você consegue entrar. Agora, o que está por trás desse desinteresse? Eu acredito que seja uma série de fatores, né? As mudanças da própria sociedade em si, a falta de iniciativas do governo para incentivar a melhorar a educação na parte de exatas. A gente não vê muito incentivo, por exemplo, em Olimpíadas de Matemática, que talvez melhorasse um pouco o processo de educação básica em ciências exatas e que gerasse um interesse maior. E também da própria indústria, né? Como que a indústria se aproxima da universidade, como que a indústria também se aproxima do ensino básico para fomentar essas profissões. Afinal de contas, a estrutura do país como um todo depende de formação de engenheiros, né? Então, ele é um problema que a gente vai pagar caro se a gente não buscar soluções aí muito rápido para ele. Com certeza. Como você enxerga hoje o papel da ciência de dados e da inteligência artificial no apoio à formação desses novos especialistas? Dá para a gente acelerar o processo de aprendizado com base em dados? Eu vejo, né, a ciência de dados e a IA como um caminho para ajudar nesse processo de duas maneiras, né? Primeiro, pensando já lá na ponta, na indústria, que está tendo a dificuldade de ter esses novos profissionais, né? Em 2023 eu estava atuando ainda nessa indústria, eu atuei por 17 anos na indústria siderúrgica, e já em 2023 a gente tinha dificuldade de preencher as vagas de estágio, né? Então, como você tem essa dificuldade para trazer novos profissionais e ao mesmo tempo você tem pessoas, né, com mais idade se aposentando, como é que você pega todo esse conhecimento que está lá, já nos engenheiros mais antigos, nos especialistas técnicos, e de alguma maneira você usa os dados e a inteligência artificial para padronizar, digamos assim, e perpetuar esse conhecimento dentro do processo, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu penso que a ciência de dados e a inteligência artificial pode ajudar. O segundo ponto é na própria aumento da velocidade da formação desses novos profissionais, que já está escasso, né? Então, quando esse novo profissional ele entra, talvez você ter já esse conhecimento de uma maneira mais acessível, facilite esse aprendizado dele e ajude a quebrar as barreiras iniciais que um jovem profissional pode ter no início da carreira, né? Então, eu acredito que a IA ela pode ajudar na formação desse profissional de uma maneira muito mais rápida.
Em muitas indústrias, hoje há um gap geracional acontecendo. Quais estratégias ou tecnologias podem ajudar a capturar esse conhecimento tácito dos profissionais mais experientes? Exatamente, acho como eu falei antes, né? Como a gente tem profissionais se aposentando, né? A gente tem o nosso quadro, digamos assim, de engenheiros envelhecendo, já que a gente não tem uma entrada da mesma maneira de novos profissionais do ponto que as pessoas estão, né, envelhecendo e se aposentando. Acredito que o grande papel aí possa ser justamente nessa questão da padronização desse conhecimento, né? Como é que você extrai isso dos mais velhos, dos que estão há mais tempo e de alguma maneira você deixa aquilo de uma maneira perpétua para a posteridade, né? E ajudando esses novos profissionais que estão entrando. E quais são, na sua experiência, os erros mais comuns nas tentativas de digitalizar esses processos industriais? Então, como eu falei, né, eu vivi muito esse processo na pele. Eu trabalhei por 17 anos na indústria siderúrgica, uma indústria extremamente tradicional, que tem as suas dificuldades para digitalizar os seus processos, seja por eventualmente não ter muitos dados ou processos com sensores específicos, né, ou por vezes até do time que está lá, né. Por outro lado, também o time que trabalha no dia a dia, ele é extremamente demandado, né? E tem pouco tempo para parar e pensar num projeto de digitalização, né? E por muitas vezes a gente tentou trazer no passado pessoas, né, empresas especialistas nesse processo, e tanto, né, as empresas que tinham dificuldade de entender o processo, como a gente que estava lá no dia a dia tocando tinha dificuldade de entender o processo de digitalização, né? Então, assim, o grande erro é quem está lá na indústria acaba não tendo tempo para parar e explicar de fato a dor. E, por vezes, quem está entrando para fazer um projeto não se aprofunda no de fato qual que é a dor e o que precisa entregar, né, de uma ferramenta digital que vai, de fato, ajudar e trazer um resultado para aquele projeto, né? E o que a gente tenta hoje, né, fazer na Evolving é justamente ajudar nesse processo, né? Como que a gente pode traduzir as demandas da indústria, né, para uma necessidade digital e apoiar também quem está trazendo, né, uma ferramenta a explicar, né, como essa ferramenta pode de fato ajudar no dia a dia do processo. Então, assim, em resumo, acho que o principal erro é não entender a fundo a dor do usuário final. Se você tivesse que estruturar um projeto de digitalização numa indústria tradicional hoje, qual seria o seu primeiro passo e qual seria o passo que você evitaria, assim, a todo custo? Acho que o primeiro passo é fazer um upstream bem feito, né? Como eu falei, como o principal erro é não entender a dor a fundo, é ir lá no usuário que vai utilizar essa ferramenta e entender exatamente o que ele precisa entregar como resultado no processo que ele atua, né? No processo industrial. Como é que aquilo vai trazer resultado pro negócio? Então, acho que esse assim, tem que ser esmiuçado esse início, né, do trabalho, entender as dores, entender quais são os impactos no negócio, qual que é o resultado financeiro que aquilo vai trazer, é fundamental. Assim. Então, e o que tem que se evitar é não designar, ter cuidado nas pessoas que você vai designar para traduzir essas demandas do negócio, né? Principalmente por vezes a gente acaba selecionando algumas pessoas que olham muito somente para o seu problema e não para o problema do negócio como um todo. Então ter esse cuidado também ele é importante. Acho que é um pouco por aí. Legal. Para a gente começar a encaminhar para o fim aqui o nosso bate-papo, eu queria saber se você topa a gente fazer um bate-bola coisa rápida. Vamos nessa. Bora? Um erro comum em projetos digitais que todo mundo ainda comete. Não entender bem a dor do usuário final. Uma palavra que você eliminaria da indústria. Sempre. Porque eu sempre foi assim, a gente escuta muito isso. Sempre foi assim, sempre fiz assim. Eu trocaria o sempre pelo e por que não? Boa. IA na indústria, ameaça ou oportunidade?
Sem dúvida, oportunidade. Por fim, um perfil que falta nos times técnicos hoje. Esse perfil do tradutor, o que traduz a necessidade da inovação, né, para o time técnico e o que consegue traduzir para o time de inovação as necessidades lá do time técnico. Acho que ainda está faltando esse profissional. Como você vê a indústria daqui a 5 anos? Uma pergunta difícil, né? 5 anos atualmente muda muita coisa em 5 anos, mas o que assim, não tem outro caminho diferente da gente digitalizar mais a indústria, né? Principalmente a indústria de base. Seja por essa dificuldade que está se encontrando, né? De ter novos profissionais, de pessoas interessadas a estudar e conhecer a fundo o processo, ou seja, pelas próprias demandas de melhorar resultados, né? Então, a digitalização vai, com certeza, ajudar muito nesse sentido. Ela consegue trazer saltos que projetos tradicionais não costumam trazer, né? Projetos tradicionais, eles trazem apenas resultados incrementais, então grandes saltos eu vejo que vem através de projetos que trazem alguma ferramenta usando dados. E esse ponto assim da formação de novos profissionais vai continuar sendo um gargalo, né? A gente vê que a gente está sofrendo isso no Brasil agora, o que os Estados Unidos sofreu há 10 anos atrás, né? A falta de interesse dos jovens em aprofundar em conhecimentos técnicos mais específicos, uma indústria de base que a gente sabe que não é fácil de trabalhar, tem poeira, tem calor, é um processo complexo, né? Então essa escassez ela vai continuar, a gente tem que tomar medidas para tentar atrair os jovens, né, para essas profissões, afinal de contas a indústria de base vai seguir movimentando e o país vai seguir precisando da indústria de base. Então eu vejo que não tem caminho, a gente vai ter que partir para padronização através dos dados. Os dados eles estão aí, eles têm que nos apoiar a tomar as decisões melhores e mais rápidas possíveis. Para a gente fechar, Léo, como você vê o futuro da Evolving hoje? Eu acho assim, a Evolving ela está inserida exatamente nesse gap que a gente falou um pouquinho aqui, que é essa dificuldade, né, de aproximar a inovação, né, a parte de dados com os times técnicos. É justamente aí que a Evolving está tentando ajudar de maneira mais rápida a apoiar a transformação digital na indústria do aço, tá? Então, a gente busca, de alguma maneira, acelerar o entendimento dos problemas que essa indústria tem, porque, né, todos os profissionais da Evolving, eles vieram dessa indústria, a gente, todos com em torno de 20 anos, né, de trabalho nessa indústria, então a gente viveu muitas dores dessa indústria. Então a gente tem tentado apoiar e acelerar esse processo, né? E justamente porque a gente vê essa dificuldade da entrada de novos profissionais e percebe que o conhecimento ele está ficando cada vez mais escasso, né? Então a gente busca parceiros, né? A gente tem a Evico como uma grande parceira para ajudar a gente a desenvolver ferramentas e soluções para essa indústria. E a gente vê assim, que tem um caminho muito grande a ser percorrido, porque o espaço ele vai seguir existindo, as oportunidades elas estão aí, os dados tem bastante, né? Informação a gente tem bastante, a questão é como que a gente organiza tudo isso e traz para quem está lá no dia a dia, no chão de fábrica, tomando as decisões e impactando fortemente nos resultados, né? E é isso que a gente quer fazer, a gente quer trazer resultado, quer fazer diferença e no fim das contas reduzir custos, aumentar rendimentos aí e ser mais, entregar, né, uma indústria mais eficiente. Léo, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por todo o conhecimento que você trouxe aqui para a gente.
E eu fico por aqui. Semana que vem tem mais um episódio do CCB Indústria.